Olá, amante do trabalho! Seja muito bem-vindo ao mais inovador programa de capacitação sobre gestão de pessoas e cultura organizacional do Brasil, o Líder Ágil e a Jornada pela Cultura Engajadora. E na aula de hoje, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre cultura organizacional. A partir da próxima aula, a gente vai começar a entender como a gente pode fazer para alterar a cultura já existente dentro da nossa equipe ou da nossa empresa. Espero que você goste. Vamos lá? Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser muito legal porque a gente vai conversar sobre cultura organizacional. Vamos lá? Eu queria começar respondendo a pergunta mais básica. Afinal de contas, o que é a cultura organizacional? Se você for dar uma procurada no Google, você vai encontrar centenas de descrições e definições diferentes sobre cultura organizacional. Eu peguei uma dessas definições padrão e trouxe aqui para a gente dar uma olhada e ver e conversar sobre o que realmente compõe uma cultura e se essas definições que a gente costuma encontrar por aí são completas. Essa definição que eu trouxe aqui, ela fala o seguinte, tá? Que cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, rituais e normas que são adotadas por uma determinada organização. Eu vejo alguns problemas nessa definição, tá? Por quê? A primeira coisa eu sinto que falta muitos componentes de uma cultura aqui dentro dessa definição, tá? Aqui a gente está falando somente de valores, crenças, rituais e normas. Porém, existem mais alguns itens que a gente vai ver daqui para frente que fazem parte de uma cultura organizacional. Mas a coisa que mais me incomoda aqui nessa definição é a palavra adotadas. Por que ela me incomoda tanto? Porque, nesse caso, ela está passando a sensação de que tudo isso, esses valores, crenças, rituais e normas, elas são adotadas de forma intencional, de forma intencional pela própria equipe e pela própria empresa. E muitas vezes isso não ocorre dessa forma. Eu vou explicar para você o porquê. Se a tua equipe ou a tua empresa não trata de forma intencional a cultura organizacional, como que a cultura vai ser criada? Ela vai ser criada através do que acontece durante o dia a dia de trabalho. Ou seja, esses valores, crenças, rituais e normas, eles não vão ter sido pré-definidos. Eles simplesmente vai valer aquilo que as pessoas fazem durante o dia a dia de trabalho. Então, você pode ter os teus valores lá definidos, mas se você não constrói de forma intencional a tua cultura, fazendo com que as pessoas estejam alinhadas a esses valores, os valores que vão valer vão ser aqueles que são utilizados pelas pessoas através das suas ações durante o dia a dia de trabalho. Então, por isso que eu não gosto dessa palavra adotadas, porque ela passa a impressão de que isso é feito de forma sempre intencional. E, na verdade, na maioria das vezes, a cultura de uma empresa não é criada de forma intencional. Ela é criada ao acaso. E a gente vai falar bastante sobre o acaso, porque ele é um dos fantasmas das gestões passadas. Eu vou trazer para vocês agora uma definição aqui que eu acho muito mais completa, apesar de um pouco mais difícil de entender, mas ela é muito mais completa e eu gosto de utilizar ela. Eu vou explicar um pouquinho agora. A cultura organizacional, na verdade, ela se refere ao conjunto de, tá? São suposições, crenças, regras, padrões e valores, tá? Que são reforçados diariamente através do quê? Através das nossas atitudes dentro do ambiente de trabalho, através da abordagem como as coisas são feitas, através do comportamento das pessoas e das ações das pessoas, tá? Então reforçados diariamente, através das atitudes, abordagens, comportamentos e ações de cada membro do time com os seus pares, com os seus gestores, com os seus clientes, com os investidores, com a própria comunidade, na busca pela meta, estratégia, objetivo ou missão da empresa. Tá? Essa aqui é uma definição muito mais completa de cultura organizacional. Mas se você quer uma definição ainda mais legal de cultura organizacional, eu vou trazer aqui uma frase do Gandhi que representa muito bem o efeito que
que a gente tem na nossa cultura durante o dia a dia de trabalho, mesmo quando ela não é formada, né, intencionalmente, não é criada de forma intencional. Dá uma olhada aqui. Então, as suas crenças se tornam seus pensamentos. Os seus pensamentos se tornam suas palavras. As suas palavras se tornam suas ações. As suas ações se tornam seus hábitos. Por fim, os seus hábitos se tornam seus valores e os seus valores acabam se tornando, obviamente, né, o seu destino. Por que eu acho que essa definição está muito próxima do que é realmente uma cultura organizacional, mesmo, obviamente, né, o Gandhi não estar se referindo a isso quando ele falou. Mas analise aqui, ó. Quando a gente tem uma crença, né, a gente, obviamente, pensa sobre aquilo. E esses pensamentos, normalmente, a gente utiliza para falar com as pessoas, né, para interagir e se tornam as nossas palavras. As nossas palavras, obviamente, elas vão acabar se tornando as nossas ações, né? A gente fala que a gente faz uma coisa e a gente acaba fazendo. E depois, com o tempo, conforme o tempo passa, essas ações que a gente faz durante o dia a dia, elas vão se tornar hábitos. A gente vai acabar fazendo aquilo sem sequer perceber, né, o porquê que aquilo está sendo feito. E os hábitos, quando você tem um hábito, ele vai acabar se tornando um valor com o passar do tempo, porque você vai estar acostumado tanto com aquilo, que aquilo lá já vai ser uma representação de coisas que você acredita realmente. E no final, os valores que são os responsáveis, né, por levar a empresa, por fazer com que a empresa siga a sua estratégia, né, que vai definir no final das contas o seu destino. Então, assim, essa frase do Gandhi aqui eu acho muito legal e por isso que eu trouxe ela aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom, e o que define, né, então, a cultura de uma empresa? A gente já viu do que se trata, né, uma empresa. Agora a gente vai conversar então sobre o que define, né, a cultura de uma empresa. São muitas coisas, eu trouxe para você algumas das principais aqui. Então, a sua missão, visão e estratégia, obviamente, né, a missão, visão e estratégia de uma empresa, elas são muito importantes, tá, na cultura, porque é ela que vai definir a forma com que, né, a cultura que vai definir a forma com que você vai atingir a tua visão e a tua estratégia e a tua missão. Então elas estão bem conectadas. Só que muitas pessoas, né, muitos líderes, muitas equipes acabam criando uma cultura que está totalmente desconectada com a estratégia da organização. E é isso que a gente chama de uma cultura fraca. Quando a cultura não está... É uma cultura que foi criada, mas que ela não tem relação nenhuma, né, com a estratégia da organização, com a visão da organização. A gente vai falar muito sobre isso, tá? O que mais que define uma cultura, então, né? Os valores, crenças e princípios de negócio. Os valores são muito importantes para a criação da cultura porque eles precisam estar totalmente conectados. Os valores que vão definir, né, como que as pessoas devem se comportar dentro da sua organização. Como eu falei antes, o como nós fazemos as coisas por aqui, né, que são as ações que são realizadas durante o dia a dia de trabalho pelas pessoas, isso acaba se tornando, no final das contas, os valores da própria organização, porque é a forma com que as pessoas se comportam. Então, quando você não faz isso de forma intencional, né, o comportamento das pessoas pode não ter ligação nenhuma com os valores da própria empresa. As histórias também da empresa, né, que toda empresa ela possui uma história, né, coisas importantes que aconteceram, né, e essas histórias elas acabam representando e ilustrando, elas precisam ilustrar o que a empresa realmente acredita. Você não vai ter ali alguns valores que não possuem relação nenhuma com o histórico da tua empresa ou sobre aquilo que a tua empresa está buscando como estratégia, né? Então, dessas histórias também vem boa parte da cultura de uma organização. Uma das coisas que os líderes não costumam tratar, né, falar quando eu vou conversar com algum líder ou com algum gestor sobre cultura organizacional, poucas pessoas conseguem identificar de que a abordagem para a gestão de pessoas, né, a forma com que um líder ou uma empresa faz a gestão de pessoas é totalmente parte da cultura organizacional. E muitas vezes a gente não ouve falar sobre isso, né, não lê isso em lugar nenhum. Mas a gente vai falar muito sobre gestão justamente por causa disso. Porque, na verdade, a gestão é o core da nossa cultura. É ela que permite ou não com que as pessoas consigam utilizar todo o seu potencial. Os padrões éticos e políticas internas também, obviamente, definem a cultura. As tradições de uma empresa, né? Se você cria ali um ritual, eu sempre faço, por exemplo, né? Você introduziu o ágil na tua empresa
e você criou, né, o hábito, assim, né, tem uma tradição de fazer, sei lá, uma reunião no começo da semana para alinhamento e tal. Isso, com o tempo, vai acabar fazendo parte da cultura da tua organização. E, claro, o próprio ambiente de trabalho, né, faz parte da cultura de uma empresa. Bom, eu queria falar um pouco agora sobre uma coisa chamada iceberg cultural. Tá? O primeiro conjunto, né, desses itens que compõem a cultura e o iceberg cultural é a parte visível. Né? O que isso significa? Que é as coisas que você consegue enxergar da cultura da empresa, mesmo sem entrar a fundo nela. Por quê? Porque é o jeito como nós dizemos, né, que fazemos as coisas dentro de uma organização. Então, por exemplo, né, você pode entrar numa empresa e enxergar o ambiente de trabalho. Então, é uma parte visível da cultura da empresa. Os próprios objetivos da empresa, né, a missão, a visão da empresa também fazem parte dessa parte visível, porque muitas vezes você consegue simplesmente acessar o site, você consegue ver a missão de uma empresa, qual é a visão dela e tal. Né? Os valores que estão declarados, né, você também é uma parte visível da cultura. Então, os valores que você tem lá no site, que você diz que a tua empresa possui, eles fazem parte do iceberg cultural que é visível, né? A própria estratégia da empresa também, né, é uma das coisas que são visíveis, né, culturalmente. As regras, né, as regras de uma empresa, então você tem lá definido quais são as regras, né, qualquer um pode ler, você sabe que aquilo faz parte da cultura. E também a estrutura da empresa, né, é uma estrutura hierárquica, possui muitos níveis, tudo isso é fácil de visualizar, você simplesmente sabe que você entra na empresa, você já sabe, eu tenho aqui vários setores e tal, né. Agora, a parte mais interessante e realmente a parte que faz uma cultura se estabelecer é a parte invisível, né, do iceberg aqui. É a parte que está, vamos dizer assim, embaixo da superfície, né, que a gente não consegue enxergar. Que na verdade é o jeito como nós realmente fazemos as coisas dentro de uma organização. E o que compõe essa parte que é invisível, né, digamos assim? Primeiro são aqueles valores que realmente valem, né? Não importa se você tem os valores definidos ali visivelmente, o que vale são os valores que realmente são assumidos pelas pessoas durante o dia a dia de trabalho, né? São aqueles comportamentos que vão se transformar nos valores reais da organização, independente assim do que você tem definido lá no site da empresa, tá? Outras coisas, né? A percepção, né, do que as pessoas, a percepção do que as pessoas têm daquilo que está acontecendo ao redor delas, né? Vamos dizer assim, você tá lá e você enxerga as pessoas, né, se tratando mal, né, ou tendo comportamentos assim que você não acha adequados. No final das contas, essa percepção ela vai fazer parte da cultura porque as pessoas simplesmente vão ver, né, isso e vão agir da mesma forma, porque é a forma com que as coisas são feitas, né, no dia a dia. Os processos da empresa também fazem parte dessa situação invisível, né? Porque muitas vezes ali você tem um monte de processos e esses processos acabam sendo burlados, né? Então não adianta nada você definir um processo bonitinho lá, se na verdade o que acontece é que na hora que as coisas se apertam ali, ninguém mais faz nada, que é realmente a realidade, né? Então processos normalmente é a parte invisível, porque os processos que valem é aquilo que é realizado, não aquilo que está definido. Que mais? A forma com que as pessoas, né, interagem, né, como elas, o relacionamento entre elas, né, se elas se relacionam bem, se relacionam mal, tá? A forma com que essas pessoas compartilham, né, ideias, pensamentos, se elas têm voz ou não, né? E a forma com que os líderes se comportam, aquilo que os líderes realmente falam, né? Porque muitas vezes você tem ali o líder que cria tudo bonitinho lá na parte visível da cultura, mas quando você entra dentro da empresa, que é na maioria dos casos, gente, e eu falo isso assim por experiência própria, tá? Eu já trabalhei em uma empresa onde tinha um líder, né, que trabalhava comigo, que tudo que era a parte visível assim da cultura, ele deixava bonitinho. Só que quando você ia no dia a dia trabalhar com ele mesmo, o que acontecia, né? Era tudo diferente, tá? Então o líder, aquilo que ele fala e a forma com que ele age, isso fortalece muito a cultura, independente do que aquilo que é definido, tá? O comportamento do líder diz muita coisa sobre a cultura de uma empresa. E também, né, tradições reais ali que você tem, coisas que você faz, né, periodicamente também fazem parte da tua cultura. Bom, eu quero dar 2 exemplos aqui sobre a questão de como é quando você
a parte visível e a parte invisível, né? Imagine uma situação, tá? Você tem ali, imagine que essas duas empresas que eu vou mostrar aqui, elas possuem assim a parte visível do iceberg cultural certinha ali. Ela possui uma missão legal, visão, valores e tal. Porém, né, quando você vai ali, vamos dizer assim que são duas lojas, tá? Então na loja A, você entra, encontra um ambiente interessante, né? Ao fundo ali você escuta uma música agradável, as pessoas estão sorrindo, né? Logo vem alguém te atender, pedir como que pode te ajudar. Você, durante a tua visita ali na loja, você vai e encontra tudo que você estava procurando, se sente bem-vindo naquela loja, você faz a tua compra lá, faz o pagamento e sai da loja super feliz, né? Você fez aquilo que você tinha planejado. Essa organização, ela possui a parte visível e invisível do seu iceberg cultural exatamente iguais, tá? Ou alinhados, digamos assim. Já no caso da segunda empresa, ela também possui a parte visível toda certinha, porém, né, você entra nessa loja e você já vê de cara que tem só um carrinho de compras, tá? E outro cara chega e pega antes de você esse carrinho. Você já começa mal ali, né? Não tem mais o carrinho. A equipe de trabalho ali simplesmente ignora você, né? Mesmo você ali perdido, às vezes olhando para a pessoa com cara de preciso de ajuda, a pessoa não está nem aí. E além de tudo é rude com você, né? Quando tem essa interação. Aí você descobre que a loja não tem mais nada daquilo que você estava procurando, né? Você foi lá para comprar 2 ou 3 coisas e não achou nada. Ou digamos que achou 1 ou 2 coisas, tá? Só para a gente seguir no nosso exemplo aqui. Aí você vai lá fazer o checkout e você ouve uma cliente, né, reclamando com o atendente ali, né? Discutindo com o funcionário e tal. E quando você finalmente, né, depois de todo esse estresse, né, consegue chegar para pagar, o atendente está com aquela cara, né, de poucos amigos que mostra realmente que a pessoa não está satisfeita ali, trabalhando ali, ela não está engajada com o trabalho, não é uma pessoa feliz. Obviamente que ela não vai te tratar bem, né? Ela vai fazer tudo ali para se livrar logo de você porque ela não aguenta mais. Então você vê na cara dela que ela está pensando assim, né? Não vejo a hora de terminar aqui e ir para casa porque está terrível o dia. Então, nessa empresa aqui, o que acontece? Você tem a parte visível do iceberg toda bonitinha, porém a parte que está ali abaixo da superfície, ela não tem nada a ver com aquilo que está descrito. Então isso representa muito bem, né, o que é realmente a cultura de uma empresa. Não é aquilo que você fala, é aquilo que é feito realmente dentro da organização. Tá? Outro exemplo clássico aqui, não sei se já aconteceu com você. Você vai lá, né, vai fazer uma entrevista para um novo trabalho. Você entra no site da empresa lá, digita bonitinho, acessa, vê que a empresa é legal, tem um monte de fotinho lá com as pessoas se divertindo, uma missão bacana, valores que você se identifica. E você vai lá, faz a entrevista super feliz, é contratado, e quando você entra dentro da empresa, né, você vê que tudo aquilo era mentira, né? Você entra lá e vê que aquilo que você imaginou, que você viu, né, na parte visível ali da superficial do iceberg não tinha nada a ver com a realidade. Isso é muito comum, tá, gente? Outra coisa muito comum é o seguinte, isso é muito comum mesmo. Muitas situações, quando eu vou conversar com algum gestor, algum líder ou com algum integrante de uma equipe que quer realmente fazer uma alteração na sua cultura organizacional, qual que é a primeira coisa, gente, que as pessoas costumam fazer quando querem mudar a cultura da sua organização? Elas começam a encher de puff colorido para todo lado, colocar tapete de grama sintética, almofadas, coisas assim, pintar as paredes e tal. O problema é que, assim, a parte do ambiente de trabalho, como a gente viu ali, ele é uma pequena partezinha da cultura organizacional. E ainda assim, é aquela partezinha visível, né? Que ela pode não ter impacto nenhum na parte que está abaixo da superfície ali do nosso iceberg cultural. Por que isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Vamos imaginar assim, você resolve, vou mudar a cultura aqui da minha empresa e vou criar uma sala criativa, tá? Na minha empresa. O que acontece? Você vai lá, cria a sala criativa, você acha que as pessoas vão se tornar mais criativas pelo simples fato ali de você ter criado uma sala com algumas poltronas confortáveis ali, você acha que as pessoas vão se tornar mais criativas? Vamos imaginar que sim, tá? Vamos imaginar que as pessoas se tornem mais criativas. Mas o que acontece se a cultura da sua organização assim não permite com que as pessoas tenham voz, né? As pessoas não podem dar sugestão, elas simplesmente precisam seguir aquilo que está estabelecido.
de nada vai adiantar. Então, por isso que eu digo assim que mudanças no ambiente de trabalho, se elas não estiverem alinhadas com a cultura, com a estratégia da empresa, elas não valem absolutamente nada, tá? Outro exemplo aqui, né? Vamos imaginar que você criou um gerador de ideias, na mesma situação da sala criativa. Não vai funcionar. Na maioria das situações, a não ser que você tenha uma cultura, né, que incentive e dê voz para as pessoas e incentive essa geração de novas ideias. Tá? Caso contrário, não adianta você colocar na tua empresa uma salinha bonitinha chamada de gerador de ideias, que nem está aqui. Tá? Outra coisa que se popularizou, né, com o Google e tal, foi a questão de você colocar a diversão no trabalho, né? O bem-estar das pessoas ali, a diversão. Então, colocar escorregadores, né? Mesa de sinuca, ping-pong. Tudo isso também, se não tiver relacionado com a tua estratégia, a tua cultura de forma intencional, simplesmente vão ser ações ali que vão tornar o teu ambiente mais agradável, mas não vai ajudar em nada assim, a tua equipe a atingir um objetivo, né? O objetivo da própria organização. Então, por isso que eu digo, gente, puffs coloridos, eles não vão transformar a cultura de nenhuma empresa, tá bom? Eu quero que vocês deixem que vocês tenham isso bem claro, porque a gente vai falar mais sobre isso agora, quer ver? Eu vou trazer um exemplo do Spotify. Todo mundo conhece o Spotify, né, e sabe que é um aplicativo de música, né? Pois bem, então você olha ali, a gente vai analisar a fundo a cultura do Spotify no módulo 5. A cultura do Spotify é simplesmente fantástica e ela é uma das culturas que é mais copiada aqui no Brasil. Só que veja, eu trouxe um exemplo aqui onde se você pega e olha superficialmente, né, para esse ambiente de trabalho, o que você vai ver? Né? Você vai ver, pô, legal, os caras aqui têm uma coisa tipo um barzinho ali com um palco, eles possuem um karaokê, legal, divertido. Só que se você entender realmente do que se trata o Spotify, você vai ver que a cultura deles é toda voltada à música, né? Então, por isso que existe ali um karaokê, por isso que existem as paredes ali com bandas de jazz, né? Por isso que existe ali um local para bandas tocarem durante o refeitório, porque isso faz parte da estratégia da organização. A estratégia da empresa é sobre música, por isso que existe esse tema, certo? Não adianta nada você, vamos dizer assim, você tem ali uma empresa de desenvolvimento de software para, sei lá, cooperativas de crédito, e você coloca lá um ambiente ali que não tem nada a ver com, de fato, uma cooperativa de crédito, ou um banco, digamos assim. Então não vai ter impacto nenhum na tua cultura. O que vai fazer? Vai ser mais divertido? Vai! Mas o que isso vai estar ajudando, de fato, né, você a atingir os objetivos, a empresa a atingir os objetivos? E será que o simples fato de você colocar um karaokê, por exemplo, na tua empresa, ele vai tornar as pessoas mais engajadas? Às vezes você pode ter um karaokê lá que é divertido, que as pessoas gostam, mas no final das contas o resto da cultura é totalmente desagradável, né? As pessoas não se sentem bem lá dentro. Então isso não vai fazer diferença nenhuma na tua cultura. Um outro exemplo que eu gosto de trazer, que é simplesmente fantástico, é o do Facebook. O que o Facebook possui assim, no seu ambiente de trabalho? Se você for no Google ali procurar imagens, fotos do ambiente de trabalho do Facebook, você vai ver que todos os ambientes de trabalho do Facebook não possuem um teto, assim, um forro, né? Eles são abertos. E você acha meio estranho quando você olha ali e você pensa, foi feito isso aqui para ficar um ambiente diferenciado, né? mais bacana e tal. Só que não, tá? O que significa realmente o fato do Facebook não ter um forro assim sobre os seus ambientes de trabalho? Eu vou deixar simplesmente a Mônica Andráctas, né, que é a diretora do Workplace, né, que é um sistema do Facebook, que ela respondeu exatamente essa pergunta, né? O que é os forros, né, dos ambientes de trabalho do Facebook? É uma metáfora para nós nunca terminamos. Nós sempre nos dizemos que estamos apenas 1% feito. Nós temos sucesso, mas não queremos descansar nesse sucesso. O teto é um lembrete. Então veja que bacana, gente. O que isso significa? Significa que você não tem... Toda vez que você entra no ambiente do Facebook lá, se você consegue ter essa visão mais profunda do iceberg cultural, você vai ver, que você vai entender que... Você vai olhar para aquele teto sem forro e vai pensar, puxa, a gente não pode descansar, a gente está indo bem, mas o céu é o limite, né? Então isso é muito legal, isso é uma coisa que faz toda a diferença na cultura da organização. Parece uma coisa muito simples, mas um simples alinhamento, né, do ambiente de trabalho com a própria estratégia da empresa, ela pode ter um impacto muito maior do que você colocar, sei lá, uma mesa de sinuca no seu ambiente de trabalho, por exemplo, entende?
Bom, e a cultura, o legal dela é que não existe assim uma receita de bolo, assim, você não existe um tipo de cultura. Você vai criar a cultura de acordo com aquilo que a empresa representa, né? Aquilo que ela acredita, a estratégia e tal. Então eu sempre digo assim que qualquer um pode copiar a tua estratégia, né? A estratégia da tua equipe ou a estratégia da tua empresa. Mas ninguém pode copiar a tua cultura. Então imagine o poder que a cultura tem, né? Se você consegue criar uma cultura forte, que está alinhada com a tua estratégia, imagine o poder que isso vai ter, né? Mesmo que alguém copie a tua estratégia, a execução dela é o que realmente vai importar no final das contas. E quem permite a execução de uma estratégia é a cultura. E de onde que vem, né, a cultura de uma empresa? Um fundador ou líderes, né, eles possuem uma grande influência na cultura. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. E muito da cultura vem dali, da forma com que o fundador, né, da empresa, aquilo que ele acredita e aquilo que ele traça como estratégia, sei lá, né, os líderes também. Então tem um impacto grande. Um indivíduo, né, uma pessoa ali, ou um grupo que tenha muita influência dentro da tua empresa, e vamos imaginar assim que esse grupo ou indivíduo ele não age de uma forma legal, né, ele é influente dentro da empresa, mas ele não respeita nada. Então, muito da cultura da empresa vai vir dali. As outras pessoas elas vão se espelhar naquilo para agir. E da mesma forma, se você tem ali um grupo de trabalho que é influente e está totalmente alinhado à tua cultura, à tua estratégia, isso vai ser incorporado na própria cultura, né? E vai fazer a diferença. Outra coisa, né, que ajuda muito assim, o fortalecimento da cultura são as ações e os comportamentos diários das pessoas. Tá? Eu acho que no final das contas isso é o mais importante, é isso que acaba moldando a cultura. Como eu falei antes, se você tem ali a parte que está abaixo da superfície do nosso iceberg cultural, que está totalmente desalinhada com a parte visível, é isso aí que vai valer no final, né? Porque é essa forma com que as pessoas vão se comportar no final das contas ali dentro do trabalho, tá? O relacionamento entre os stakeholders, como a gente já viu, né? A forma com que você lembra da descrição que eu coloquei lá da cultura, né? Que a forma com que você se relaciona com os teus pares, com os teus clientes, né? Com a própria comunidade, né? Tudo isso também, né? Ajuda a fortalecer a cultura. E principalmente a abordagem para a gestão de pessoas, né? Como eu já comentei antes ali, a gente vai falar bastante sobre isso. As ações e comportamentos dos líderes também, eu já comentei. Essa parte aqui é importante, tá? A forma como uma pessoa é contratada, promovida ou demitida. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, só que é uma das partes mais importantes da cultura. Vou te dar um exemplo. Imagine o seguinte, você tem ali um cara que é bom tecnicamente, faz um trabalho muito bom, tá? Só que esse cara, ele não respeita em nada, né? Ele não representa em nada os valores da empresa, ele não respeita ninguém, ele age de forma rude com todo mundo, tá? E você vai e dá uma promoção para essa pessoa. Qual a mensagem que você vai estar passando para o resto da tua empresa, da tua equipe? Que você agindo daquela forma, você vai ser recompensado. Por isso que sempre, quando você promove, contrata ou demite alguém, as razões que levaram e a forma, principalmente, com que você fez isso, conta muito sobre a tua cultura e vai fortalecer ela no final das contas, tá? Outra coisa muito importante com relação à cultura são as práticas de trabalho. A gente também vai aprender como utilizar práticas, tá? Para fortalecer a cultura da empresa. Porque as práticas, com o passar do tempo, você lembra ali da frase do Gandhi, né? As práticas, com o passar do tempo, vão se tornar hábitos. E os hábitos vão se tornar os teus valores, tá? Então, esses valores, as práticas ajudam a fortalecer. Se você utilizar práticas que fortalecem algumas situações dentro da tua cultura, no final das contas, isso vai acabar se tornando a tua própria cultura com o passar do tempo, tá? Por isso que as práticas são muito importantes. Então, o Brian Chesky, que é o cofundador da Airbnb e o atual CEO da empresa, ele entende muito de cultura. Tá? Eu, inclusive, deixei um vídeo dele ali na nossa galeria, né? No nosso acervo do Líder Ágil, na plataforma da Mundo de Trabalho. Dá uma acessada lá que você vai conseguir assistir esse vídeo dele falando sobre cultura, né? Como que ele montou a cultura da Airbnb. E ele simplesmente entende muito de cultura. A gente vai analisar a cultura da Airbnb no módulo 5, vocês vão ver que é uma das culturas mais interessantes que tem se tratando de empresas hoje, tá?
E tudo partiu desse cara aqui. E olha só a forma como que ele respondeu por que a cultura é tão importante para um negócio. Ele respondeu da seguinte forma: colocando de uma forma simples, quanto mais forte a cultura, menos processos corporativos uma empresa precisa. Quando a cultura é forte, você pode confiar em todos para fazer a coisa certa. Tá? E isso não é da boca para fora, gente. Imagine assim, ó. É totalmente verdade isso, porque por que você insere processos na cultura da tua empresa? Porque você quer controlar a forma com que as pessoas vão agir. Você quer que elas façam exatamente aquilo daquela forma. E quando você tem uma cultura forte, isso simplesmente passa a não ser mais necessário, porque as pessoas elas já vão saber a forma com que elas precisam agir, né, em cada situação. Então, assim, quando você tem uma cultura forte, realmente a parte processual ela pode ser aos poucos sendo totalmente... você pode reduzir muito assim, os processos, que torna a tua empresa mais burocrática e lenta. Então, por isso que a cultura é tão importante nesse aspecto. E também aqui, ó, alguns pontos que quando você tem uma cultura forte vão ajudar, né? Ela vai acabar se tornando os princípios pelos quais todos vão recorrer sempre que precisam tomar uma decisão. Foi exatamente aquilo que o Brian Chesky falou ali na frase anterior. Quando você precisa tomar uma decisão, você pode ter um processo ou você simplesmente pode ter uma cultura forte, tá? Que vai ajudar muito mais você entender para qual caminho você precisa seguir, tá? Ela vai se tornar uma maneira de alinhar as pessoas aos valores que são importantes para a empresa, obviamente. Vai ajudar a descobrir o que fazer e o que não fazer, né? Porque você vai ter claro isso através da tua cultura. Você vai saber quem que você quer contratar, quem que você quer reter e quem que você vai querer promover, porque isso tem que ser feito com base no alinhamento cultural, tá bom? Os colaboradores que estão alinhados à cultura e forma de gestão da empresa, eles vão se tornar muito mais engajados no final das contas. E isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? E, claro, se você tem uma cultura que é forte e você consegue reduzir, né, as dependências, os processos, e você consegue dar mais voz para as pessoas, isso vai encorajar a inovação. Se você tem uma cultura lá que não tolera, por exemplo, o erro, as pessoas vão acabar não tentando porque elas vão ser punidas se elas errarem. Já se você está numa cultura ali que incentiva, né, as pessoas a errarem, porque com o erro elas vão aprender, né, se você incentivar o aprendizado também através do erro, né, não adianta nada você errar e não aprender. Você tem que ter uma cultura que incentive o erro e o aprendizado. Tá? Então, quando isso acontece, o que vai ajudar? As pessoas elas vão ver uma oportunidade e elas vão agir, porque elas sabem que se elas errarem, elas vão aprender com aquilo e não vão ser punidas, tá? Bom, agora eu quero trazer um videozinho para mostrar para vocês, muito legal, tá? Esse vídeo foi um vídeo de lançamento de uma campanha que a Apple fez, né? Se eu não me engano, foi em 97, foi logo após o retorno do Steve Jobs. E essa foi a primeira campanha de marketing, né, a campanha Pense Diferente, que a Apple lançou. E eu trouxe esse vídeo aqui por vários motivos. Assim, ó. Primeiro porque o Steve Jobs sempre foi um cara que entendeu que a cultura é uma coisa muito importante para as empresas. Né? E foi ele, quando ele retornou para a Apple, depois de muito tempo, né, que ele tinha saído e ele retornou como CEO, a Apple estava numa situação muito ruim. Ela estava praticamente à beira assim, da falência, realmente. E o que ele identificou? Ele identificou que os valores e a cultura da empresa não estavam conectados assim, com a estratégia. E essa foi a primeira mudança que ele fez dentro da empresa que fez com que a Apple se tornasse a gigante que ela é hoje. Tá? Eu vou mostrar esse vídeo aqui, ele tem legenda. E veja só que legal as coisas que o Steve Jobs fala e como ele consegue tornar essa parte do iceberg que está invisível, visível para todas as pessoas de fora da própria empresa, tá bom? Vamos assistir esse vídeo aqui? To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike
Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing that the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So, when I got here, Apple just fired their agency. We were doing a competition with 23 agencies that, 4 years from now would pick one. And we blew that up, and we hired Chiat, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial voted the best ad ever made in 1984 by advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I'm very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward.
And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Muito legal, né? Eu quero comentar mais um pouquinho agora. Opa! Aqui. Eu quero comentar mais um pouquinho agora sobre o que o Steve Jobs fez na Apple logo que ele retornou, tá? Ele tem uma outra palestra dele, a palestra de apresentação realmente dele quando ele retornou. Eu acredito que ela também está lá no nosso acervo do Líder Ágil, se você quiser dar uma olhada. Só que essa não possui legenda, infelizmente. Mas ele falou o seguinte, né? Quais as coisas que a primeira coisa que ele fala, assim, ele chega e mostra assim, os problemas que todo mundo estava falando para ele que a Apple tinha. São 3, tá? Então, a Apple tinha se tornado irrelevante naquilo que ela fazia. A Apple não conseguia executar nada. E a cultura da Apple era uma anarquia, que ninguém conseguia gerenciar. E foi sobre esses 3 pontos aqui que ele agiu, né, na cultura da empresa e conseguiu reconstruir a Apple e tornar ela na gigante de hoje. Então, quais fatores, né, ou forças podem gerar a necessidade de uma mudança na cultura organizacional? Quando que você olha assim, para a tua cultura e você enxerga assim, ou alguma situação acontece e você precisa mudar a cultura da tua empresa? Quando que você precisa olhar e dizer, cara, está na hora da gente mudar a cultura da empresa e da equipe? Quando você tem uma cultura fraca ou que foi criada de forma não intencional, né, que é a mais comum, aqui é o mais comum, a maioria das empresas está nessa situação. Possui ali uma cultura, às vezes até tem, às vezes não, quase sempre tem valores, missão e visão, tá? Só que isso, né, como a gente viu, faz parte ali da parte visível do iceberg cultural. Se a parte invisível, né, a parte ali embaixo da superfície do iceberg cultural não foi criada de forma intencional, ou seja, ela foi formada com o passar do tempo pelas ações das pessoas, sem controle nenhum, então está na hora de você fazer uma mudança na cultura, né? Você precisa, se você é um líder, né, seja um líder de equipe ou um líder da própria empresa, né, como o próprio fundador, sei lá, um dos diretores, você tem que enxergar que está na hora de você alterar a cultura da tua empresa, porque ela não está alinhada com a tua estratégia, tá? Quando ocorrem novos desafios no mercado de trabalho, né? Por que isso? Porque o mercado de trabalho ele está mudando. Essa é uma situação clássica que a gente viu lá no nosso módulo 1, né? Que as novas gerações elas têm um comportamento e umas necessidades totalmente diferentes do que eram as gerações anteriores. Então não adianta nada você ter uma cultura que não atrai esses talentos, né? Porque se você não possui essa cultura, simplesmente você vai ter pessoas que os talentos você não vai conseguir reter. Você vai perder para outras equipes, para outras empresas e somente vai sobrar para você pessoas que estão desalinhadas, que não são talentosas. Então você precisa entender que nessa situação a tua cultura ela precisa ser mudada, tá? Quando acontece uma tecnologia revolucionária, né, que causa disrupção em algum mercado, né, como foi o caso do Netflix, com as locadoras e tal, tem vários exemplos aí, que a gente vai ver no módulo sobre agilidade também. Tudo isso, se você possui uma cultura fraca e acontece uma situação dessas, né, com uma nova tecnologia, qual que é o impacto que isso vai ter na tua empresa? A tua empresa ela vai estar amarrada via processos ali que as pessoas estão acostumadas a seguir. E você precisa fazer as coisas de uma forma diferente, porque tem uma nova situação ali que mudou o mercado, né? Não é mais a forma com que você trabalha. Se você não tiver uma cultura que permita essa mudança, a tua empresa vai ter dificuldades, assim como ocorreu com a Kodak, assim como ocorreu, né, com a Blockbuster, né, temos vários exemplos aí.
tá? Se você está vendo assim que tua empresa também tem muito turnover, né? Muitas pessoas, né, que nem a gente viu ali no engajamento, ali, você está com muitos zumbis do trabalho, né? Muitos working deads ali, gerando turnover para você, então está na hora, né, de uma mudança cultural ali também, porque não é normal você ter um turnover muito, muito alto, tá? Se você quer diversificar negócios, né, você também, obviamente, se você está acostumado a fazer tudo de uma forma ali, você precisa ter uma mudança na tua cultura para você fazer isso. Se você também tem um rápido crescimento, né, às vezes ali a tua empresa, que acontece com várias startups, né, você está ali no começo tudo certinho ali com 3 ou 4 pessoas, de repente, boom, né, a empresa explode e começa, de uma hora para outra, elas têm 200 pessoas, por exemplo, né? Se você não tiver a tua cultura controlada, você não sabe o que pode acontecer ali. Você está trazendo várias pessoas de perfis totalmente diferentes, né? Se você não tiver um controle sobre a tua cultura, está na hora de você fazer uma mudança. Se isso aconteceu e você não tratou a tua cultura de forma intencional, você precisa começar a fazer isso. Claro, dificuldades para inovação e para atrair talentos, né, que foi aquilo que eu falei. Hoje, os maiores talentos, eles não trabalham mais da forma com que as pessoas trabalhavam antigamente. Então, se você ainda tem uma cultura que tem uma forma de gestão que está ultrapassada, você não vai conseguir atrair ninguém para a tua organização, tá? E para a tua equipe. E se você atrair, você não vai conseguir manter, porque logo, né, vai acontecer aquilo ali que a gente viu da pessoa chegar e ver que o iceberg cultural, né, é totalmente diferente do iceberg que é visível ali, a parte que ela achou que fosse daquela forma não é, então ela vai sair rapidinho da tua equipe. E se você está vendo assim, que tem muitos, né, se você viu assistiu a aula ali sobre o engajamento, né, dos working deads ali, se você percebe que tem muitas pessoas que estão desengajadas e insatisfeitas na tua equipe ou na tua empresa, está na hora de uma mudança cultural também. Aqui eu trouxe uma frase da Martha Higgins, tá? Ela é diretora de marketing global da LinkedIn Talent Solutions, né? E ela falou o seguinte: sem investir em cultura, você não atrairá grandes talentos. Os millennials são consumidores dos locais de trabalho, procurando o espaço perfeito para eles pertencerem. E muitas vezes o espaço perfeito é aquele que se adapta às suas necessidades culturais. Perfeito. Se você tem uma cultura que atrai um tipo de comportamento, né, um tipo de perfil, essa pessoa vai se sentir bem na tua empresa e você vai atrair ela e vai conseguir reter. E isso somente pode ser feito através da cultura. Trouxe um número aqui para mostrar também como que a cultura está relacionada assim, com a parte financeira de uma organização. Tá? Parece meio lógico isso, porque a gente vai ver na sequência, mas primeiro eu quero mostrar esse número aqui. Tá? A gente tem um número da Glassdoor aqui, que é um site que analisa, onde os próprios colaboradores vão, né, e fazem assim, uma análise da cultura da empresa, dizendo o que é bom, o que é ruim e tal. Né? Então, as empresas que elas estão melhor classificadas ali no Glassdoor, elas possuem 12%, né, mais lucro, digamos assim, crescimento, né, do que as empresas que não possuem boas avaliações, né? Então é um dos pequenos aqui fatores que mostram essa ligação. Mas a gente já tem matérias, né, e a gente tem também várias situações que comprovam isso. Uma outra que eu trouxe aqui hoje é a seguinte, tá? Esse aqui é conhecido como a cadeia de lucro de serviço. Ele foi um conceito que foi introduzido pela Harvard Business Review em 1998. Só que até hoje isso aqui é muito verdadeiro. Quer ver? Ó? O lucro e o crescimento, tá? Eles são estimulados principalmente pela fidelidade do cliente. É meio lógico, né? O cliente consome, né, um produto ou um serviço, depois ele volta. Isso vai aumentar teu lucro e teu crescimento, porque você tem clientes ali fiéis. Só que a fidelidade do cliente, ele é um resultado direto da satisfação do próprio cliente, né? Se o cliente não estiver satisfeito, se prestou um serviço que o cliente não gostou, ele não volta, tá? E a satisfação, ela é amplamente influenciada pelo valor, né, dos serviços ou dos produtos que você entrega para o teu cliente, né, que a tua equipe entrega para o teu cliente. E o que gera o valor, né, que você entrega para o teu cliente? São colaboradores. Se os colaboradores estão insatisfeitos, né, ou não são produtivos, né, você não vai conseguir satisfazer o teu cliente e gerar o valor que você precisa. E logicamente, né, se a satisfação dos colaboradores não existe, né,
aliás, a satisfação dos colaboradores ela é resultado, né, do suporte de alta qualidade dos serviços e políticas, né, ou seja, da tua cultura, que permite aos colaboradores entregar esse resultado. Se você tem uma cultura ali que é muito burocrática, que sufoca a inovação, né, que torna a tua empresa lenta, isso aí não vai permitir com que as pessoas consigam, né, gerar um bom resultado, um bom valor. Então, o lucro, tá? Qual que é aqui tem mais um diagrama, mas qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? De que muitas vezes você como um líder ali, ou a própria equipe, ela analisa dados digamos assim, dados financeiros baseados simplesmente na quantidade de vendas e tal, né, números financeiros. Só que a cultura da tua empresa, ela está diretamente relacionada ao lucro, através dessa cadeia aqui, tá? E o que a imagem aqui mostra pra gente? Ó, eu vou tentar aumentar aqui, vamos lá. Né? Os links da cadeia mostram o seguinte aqui, né? Eu tenho a qualidade dos serviços internos aqui, né? Aqui, ó, tá? E essa qualidade dos serviços internos, o que faz parte disso aqui, né? Faz parte a forma com que está o teu ambiente de trabalho, né? E também a forma com que os papéis ali, né, estão estruturados, né? A forma com que você consegue fazer com que as pessoas trabalhem, tá? A seleção e desenvolvimento, né, de colaboradores, foi o que a gente viu. Se você trouxer pessoas ali que não fazem parte da tua cultura, elas não vão conseguir trabalhar certinho, tá? A forma com que você recompensa, né? Aqui a forma com que você recompensa os colaboradores, foi aquilo que a gente conversou, né? Você vai promover uma pessoa que não está adequada à tua cultura, né? Você vai estar passando uma mensagem muito ruim, tá? E as ferramentas, né, que ajudam, né, a servir melhor os clientes, tá? Aí isso, né, essa parte interna aqui, que é a parte cultural, ela impacta diretamente na satisfação dos colaboradores, obviamente, tá? E a satisfação dos colaboradores, ela impacta também, obviamente, na retenção, né, e na produtividade deles, tá? Isso parece lógico, gente, mas se você for parar para analisar, quantas empresas fazem, né, esse trabalho de forma intencional? Pouquíssimas. A gente simplesmente está lá tentando controlar a equipe ali para trabalhar mais, fazer mais horas, mas na verdade o que importa não é isso. O que importa é você conseguir ter um ambiente de trabalho que permita com que as pessoas façam o melhor delas, né? Que é o nosso desafio desse treinamento, né? Como criar uma empresa, né, que permita com que as pessoas sejam a melhor versão delas mesmas, né? Bom, aí claro que a produtividade e retenção de talentos, né, ela vai trazer um valor muito maior, né, para o teu cliente. E obviamente isso, né, vai gerar uma satisfação maior, que depois vai trazer a lealdade do cliente, que vai aumentar o teu lucro. Tá tudo conectado, né? Por isso que se chama, né, a cadeia de lucro de serviço. Tá? Então a cadeia de lucro de serviço é o fluxo da cultura, como a gente já viu, que você cria para os lucros que você gera. E a chave disso é você começar internamente, tá? Criando tua cultura de forma intencional, né? Criando um ambiente onde as pessoas se sintam bem, produtivas, né? Que sejam apaixonadas pelo que elas fazem. Dessa forma elas vão fornecer um trabalho muito melhor e vão trazer muito mais lucro para a tua organização. Outra frase que muito legal, essa aqui foi do Louis Vicente, que é um ex-CEO da IBM, tá? E ele falou o seguinte, né? Até vir para a IBM, eu provavelmente teria lhe dito que a cultura era apenas um dos vários elementos importantes na composição e no sucesso de qualquer organização, juntamente com a visão, a estratégia, o marketing, as finanças e coisas assim. Mas eu vi, no meu tempo na IBM, que a cultura não é apenas um aspecto do jogo, ela é o próprio jogo. Olha que legal essa parte final aqui, ó. No final, uma organização nada mais é do que a capacidade coletiva do seu pessoal para criar valor. A gente viu a cadeia de lucro de serviço ali, né? Então imagine assim, ó. Realmente ele tem total razão, principalmente aqui nessa última frase, né? O que é a organização se não é a capacidade, né, coletiva dela, né, das pessoas que estão lá, de criar um valor que seja atrativo para os clientes, né? E tudo isso faz parte, gente, da própria cultura. Não poderia faltar, né, a famosa frase aqui do Peter Drucker, tá? E como a gente tem falado bastante assim, da cultura forte, né, da cultura fraca, de que para ter uma cultura forte você precisa ter um alinhamento com a tua estratégia,
foi exatamente isso que o Peter Drucker falou aqui em outras palavras. Ele falou o seguinte, ó, a cultura come a estratégia no café da manhã. Tá? Eu acredito que muitas pessoas conheçam essa frase aqui, porque ela é muito conhecida, né? E o que ele quis dizer com isso? Né? Ele simplesmente falou que se você pode ter a melhor estratégia do mundo, se a tua cultura não permitir que você execute essa estratégia, a cultura vai engolir a tua estratégia. A tua estratégia ela não vai se tornar realidade, porque a estratégia é o que você quer alcançar, né? Como que você vai alcançar isso se não é através da cultura da própria organização, né? Bom, então, o que eu diria aqui, né? A cultura ela é uma aliada ou um obstáculo para a execução da estratégia, tá? Eu até trouxe uma brincadeira aqui, né? Que tem os dois gestores ali olhando a equipe, né? Você percebe que tem várias pessoas ali que fazem parte da cultura da empresa, que estão seguindo, né? Digamos assim, a cultura da empresa, sendo rudes, estando infelizes e tal. E tem um carinha ali que está de boas, trabalhando, feliz e tal, né? Aí tem ali os gestores conversando, né? Sempre existe um causador de problemas na empresa que fica com uma emoção doentia de se rebelar contra a nossa cultura organizacional, né? Por quê? Porque obviamente essa pessoa aqui ela não está, né, alinhada com a cultura e nesse caso seria uma coisa boa porque a cultura da empresa é uma cultura ruim, né? Bom, vamos lá. Então, aqui nada mais do que um lembrete, né, de que uma cultura, né, que promova as atitudes e os comportamentos que estejam conectados e bem adaptados à execução da estratégia que a gente possui para a nossa empresa, né, para a nossa equipe, ela é uma valiosa aliada. Ela não é um inimigo, e sim elas precisam andar juntos, as duas situações. Tá? Mais um número agora, e esse aqui eu trouxe da Deloitte, que é uma empresa que também faz pesquisas com tendências, né, de capital humano. E essa pesquisa ela fez com 2.500 organizações em 90 países. O que ela constatou aqui? Quando a cultura e a estratégia estão alinhadas, as empresas podem mostrar até 50% de aumento em performance. Dá uma conferida nesse número, gente. Às vezes, os líderes tentam aumentar a produtividade da sua equipe, né, a performance da sua equipe, inserindo controles, né, dentro da equipe, ou seja, a pessoa precisa logar horas, ela tem que ali trabalhar, sei lá, 8 horas diárias sem levantar, às vezes, né, o tempo para o café ali é no máximo 10 minutinhos. Esse tipo de controle, ele tem um impacto muito insignificante na performance, muito insignificante. O que realmente consegue ter um impacto na performance da tua equipe é a cultura. É a tua cultura. Aliás, não somente a cultura, é a cultura forte, a cultura que é alinhada à estratégia da empresa. Mais um númerozinho aqui também, da mesma pesquisa, que diz o seguinte, tá? 91% de executivos e colaboradores cuja empresa tem um forte senso de propósito também dizem que sua empresa possui histórico de forte desempenho financeiro. Tá? Quando a cultura é medida ativamente, gerenciada e alinhada à estratégia, ela impulsiona melhores resultados de negócio. Tá? Acho que a gente não precisa mais falar sobre isso, né? A gente já viu bem. O que a gente tem aqui então? Né? O que eu quis trazer assim, quando eu pergunto como uma mudança organizacional impacta, né, no nosso iceberg cultural? Às vezes você identifica ali que tua cultura precisa ser alterada, que nem eu falei, né? E como eu também falei antes ali, a maioria dos líderes faz o quê? Eles pegam e começam a mudar o ambiente de trabalho e tal. Só que a cultura, eu até coloquei aqui usei uma metáfora, né? Que a cultura, você mudar a cultura é como você tentar construir uma casa. Se você faz, né, a mudança da cultura sem ter o entendimento do contexto em que você está, né, e aonde você quer chegar, o que acontece? É que nem construir uma casa sem fundação. Você vai fazer uma mudança ali que vai parecer que deu um resultado por um tempo curto, né? E logo depois volta tudo ao normal, né? Aquela velha situação de que você insere ali um processo achando que aquilo vai ser fantástico, mas quando aperta mesmo ali, ninguém mais quer saber daquilo lá e começa a fazer as coisas como sempre foram feitas, né? Então não adianta nada você fazer uma mudança na tua cultura sem entender o contexto que você tá, né, com relação a ela e também a forma de gestão da tua empresa.
Bom, gente, bom pessoal, então por essa aula assim, seria isso, tá? Eu acredito que deu para ter uma ideia muito boa assim, do que é realmente a cultura, né? O porquê que ela é importante. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.